Se essa consultoria não está vendendo como poderia, provavelmente não é o preço, não é o mercado, muito menos a concorrência. O problema pode ser algo mais silencioso. Você sabe muito, você é excelente tecnicamente, tem muito conhecimento, muita bagagem, mas ainda não aprendeu a traduzir essa bagagem em valor, de forma que o cliente reconheça e queira pagar por ela. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o erro que trava a maior parte das empresas de consultoria experientes que não estão conseguindo se posicionar no mercado como deveriam. Quando a consultoria não vende, o movimento mais comum é abaixar o preço. Ah, tá muito caro, meu mercado não paga, meu mercado não valoriza. Já ouviu falar sobre isso? Ou você já pensou desse jeito? E aí você reduz o preço. E ainda assim não fecha. E aí você de novo começa a achar que o problema é o mercado, que você escolheu, que o mercado não valoriza, que o mercado não paga. Só que eu preciso te dizer, se você fez uma boa análise e escolheu o nicho certo, muito provavelmente o problema não é preço. Aliás, quase nunca o problema é o preço. Preço só vira objeção quando o valor não está claro. E aqui é o ponto que poucos entendem. Você não está necessariamente cobrando caro. Você está explicando mal. Como que a maior parte dos consultores costuma apresentar o seu projeto? Primeiro fala da sua experiência, fala da sua empresa, dos seus anos, né, de bagagem no assunto, dos projetos que você já fez, das empresas que você já atendeu. Fica falando muito do seu passado, mas o cliente, ele não compra passado, ele compra solução futura. E enquanto você tá ali se apresentando, o cliente tá lá pensando, tá, mas que vantagem Maria leva? O que eu ganho se eu contratar essa pessoa? Se isso não estiver claro na cabeça dele, o cliente trava. E quando ele trava, você começa a achar que é o preço. Percebe que não é o preço? É a falta de tradução do valor que você gera? Existe uma diferença enorme entre explicar o que você é, o que você faz, e explicar o valor que você gera. Quando você fica explicando, você está falando sobre você. Quando você mostra o valor que você gera, você está falando sobre o impacto do que você faz na realidade do cliente. Aí sim você está falando a língua do empresário. Porque no fundo, o empresário quer saber qual que é o resultado concreto que ele vai ter a partir da sua contratação. E esse resultado precisa se traduzir em números, em dinheiro no bolso dele. Ou que ele vai ganhar mais, ou que ele vai deixar de gastar. Então, enquanto você está lá se vendendo, né, falando, olha, já liderei tais e tais projetos, eu tenho visão estratégica, eu cuido muito da construção junto com a empresa, né, gosto de construir junto com vocês os resultados, você está lá fazendo essa venda, o empresário está lá pensando, tá, mas que problema exato ele vai resolver, que impacto ele vai gerar dentro da empresa, qual risco ele vai eliminar ou qual resultado ele vai acelerar. Se isso daqui não tiver explícito, a tua proposta ficou vazia para ele. E proposta vazia, abstrata, não sustenta uma decisão, principalmente uma decisão de contratar um serviço de alto valor, de ticket mais elevado. E é aqui que nasce a sensação de que o cliente não paga pelo teu serviço, ou que sumiu, ou que ele não está interessado. Não é que ele sumiu, não está interessado, ou que não tem condições, não vê valor em pagar o que você está pedindo. Mas é que talvez essa equação não tenha ficado claro na maneira como você explicou, como você apresentou a sua proposta. Ele não conseguiu enxergar valor concreto. E aqui entra um termo que eu trabalho muito dentro da nossa formação, que é o imposto da inação. O que é esse imposto da inação? É o custo que o empresário já está pagando hoje por não agir, por não resolver os problemas que ele já tem. Todo problema relevante já está custando dinheiro, já está custando tempo, eficiência, já está colocando ele numa situação de risco, custando oportunidade. Mas se você não deixa esse custo visível, o cliente não sente urgência em te contratar. Ele compara a sua proposta com um zero. E aí o zero sempre vai parecer melhor, concorda? Do que investir 100, 200 mil reais. Então você precisa concretizar isso para ele, deixar claro qual que é o custo que ele vai ter se ele não te contratar. Qual que é esse imposto da inação que ele já está pagando por não resolver os problemas que ele já tem. Se a sua conversa de vendas com ele não deixa claro esse imposto da inação, a decisão dele passa a ser opcional. E aí ele vai te comparar com todos os outros investimentos que ele tem que fazer. De fazer manutenção na máquina, contratar um funcionário novo, fazer uma reforma do galpão. Você acaba virando mais um entre as prioridades e não o que você deveria ser, que é a principal prioridade dele nesse momento. Decisão opcional quase sempre é adiada. Esse é o pior lugar que você pode estar. E isso é algo que todos os nossos mentorados da nossa formação passam. Eles aprendem a calcular esse imposto da inação e a deixar muito claro para o cliente deles qual que é esse custo. Vou te dar um exemplo bem específico. Teve um mentorado nosso que ele, ao calcular o imposto da inação, ele percebeu que ele economizou 500 mil reais para o empresário em apenas uma célula de produção. Porque o empresário ele estava pensando em contratar uma máquina nova, porque ele precisava expandir a capacidade, né? Ele já estava no limite da capacidade fabril e ele pensou, preciso comprar uma máquina nova. Eu preciso comprar uma máquina de 150 mil, mais todos os investimentos que eu preciso fazer para preparar o espaço para isso, mais todos os funcionários, a conta chegava a 500 mil reais. R$500 mil para poder expandir a capacidade somente em uma célula produtiva.
E o que esse consultor fez, né, esse nosso mentorado? Ao fazer esse cálculo, ele percebeu que não precisava comprar mais nada. O que ele precisava era organizar melhor o processo produtivo, que com a capacidade instalada que ele tinha, já era mais do que suficiente para bater a meta do ano. Então, em apenas uma célula, ele já economizou R$500 mil para esse empresário. Agora percebe que cobrar 60 mil, 70 mil, 80 mil fica pequeno quando o empresário está comparando isso com uma perda de R$500 mil? É isso que a gente está falando do imposto da inação. É deixar claro o custo que o empresário já tem hoje, para que lá na frente, quando você for falar o seu preço, aquilo que você está falando fique pequeno, comparado com todo esse cenário que você acabou de desenhar. Agora, se você não faz isso, se você não conduz uma reunião de vendas deixando muito claro o custo da inação para o seu cliente, começa a acontecer do cliente sumir, gostar muito, adorou sua proposta, mas agora não é o momento, não estou preparado para isso agora, vamos voltar a se falar no ano que vem. Todas essas desculpas que ele vai te dando, essas objeções, na verdade, são um sintoma de que você não fez muito bem essa concretização do custo de não te contratar. E o cliente está te enxergando como uma decisão opcional e não necessária. E aí o que muita gente faz? Abaixa o preço. E aí começa a entrar num círculo perigoso. Porque você abaixa o preço, o mercado continua não te comprando e passa a te desvalorizar cada vez mais. Você atrai clientes menos comprometidos e aí vai te dando um reforço de que o mercado realmente está difícil, que aquele nicho não é bom, de que não está sendo um bom ano, e aí na tua cabeça, esse é um negócio que não vai mais para frente. Esse preço baixo só vai te trazer insegurança. Insegurança sobre a entrega do seu trabalho, insegurança sobre a sua capacidade de gerar resultados. Mas por quê? Porque você entrou nesse círculo em que você está atraindo clientes que não estão comprometidos, que não aplicam aquilo que você faz, que não te valorizam e, por consequência, o resultado do teu trabalho não aparece. E aí isso começa a te dar ressentimento, né? Porque você está com uma margem apertada, afinal de contas você reduziu o preço para poder atender esse cliente, muito provavelmente você está cobrando menos do que você deveria, trabalhando muito e ainda assim não vendo o resultado acontecer. Você percebeu a confusão que isso começa a virar? E o problema nunca foi o preço que você está cobrando. Começou lá naquela conversa, na conversa de vendas que não foi bem estruturada. Então vender consultoria, treinamento, mentoria, não é convencer a outra pessoa de que você é bom. É estruturar a percepção de valor de forma lógica. Você precisa conduzir essa conversa em 3 momentos claros. Primeiro, deixar muito claro o problema a ser resolvido, a situação atual que o cliente está vivendo. Segundo, concretizar esse imposto da inação, mostrar o custo que ele já está pagando por não resolver esse problema. E terceiro, mostrar como que a sua empresa vai resolver esse problema que você identificou. Quando esses 3 pontos estão claros, o preço deixa de ser o foco. Ele passa a ser consequência do impacto. Se o cliente entender que continuar do jeito que está é mais caro do que contratar você, aí a decisão muda completamente de patamar. Ela deixa de ser opcional e vira estratégica, quase obrigatória. Então eu quero que você seja honesto comigo agora. Se as tuas vendas estão travadas, provavelmente está acontecendo uma de 3 coisas. Primeiro, você não conseguiu identificar com clareza qual o problema que você resolve. Segundo, você fala demais sobre você, mas não está deixando claro o imposto da inação. E terceiro, você não passou segurança para o seu cliente de que você tem um método que resolva o problema que você identificou. Qual desses 3 pontos você percebe que está acontecendo? Me conta aqui nos comentários. Se o cliente está saindo da reunião falando que vai pensar, a gente volta a conversar, te dou uma resposta depois, mas sem um compromisso formal de uma continuação dessa conversa, é porque provavelmente essa decisão ficou vaga. E aí, quando a conversa fica vaga, o cliente adia e você começa a entrar nesse desespero de achar que precisa baixar o preço. Mas o preço, como você viu aqui, raramente é o ponto inicial do problema. Ele é o reflexo de uma comunicação que está desalinhada, de uma condução de vendas que não foi bem feita. E se você quer estruturar essa sua condução de vendas de uma maneira correta, entender quais são os pontos exatos que você precisa trazer durante a reunião, como calcular seu imposto de inação, como quebrar a objeção do cliente, na verdade antecipar as objeções antes mesmo que elas apareçam e garantir uma conversão maior das suas vendas, a nossa formação é o lugar ideal para você aprender a fazer isso. Lá a gente te ensina, te dá scripts e treina junto com você para que você fique craque e mostrar para o seu cliente que você é a única opção certa para ele. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você conhecer os detalhes da formação e, se fizer sentido, fazer a sua aplicação para vir junto com a gente estruturar todo esse seu negócio. Porque vender consultoria premium não é sobre ficar insistindo. Não tem coisa mais chata do que aquele vendedor que fica pressionando e tentando te convencer de algo que já não fez sentido para você. Vender consultoria premium é você controlar a narrativa, é você construir essa percepção de valor na cabeça do teu cliente. Então, se as suas vendas não estão travadas, não presuma que o problema é o mercado ou é o nicho que você escolheu. Revise a sua tradução de valor. Revise a condução que você está fazendo durante a sessão de vendas. Revise se a condução da sua reunião de vendas está levando o cliente a chegar à conclusão óbvia de que ele precisa te contratar. Competência eu sei que você já tem. Talvez o que esteja te faltando é essa arquitetura de vendas. É aprender
a gerar vendas dentro de um cenário de serviços de alto valor. Lembra que venda estruturada muda completamente o jogo, inclusive o teu nível de autoconfiança sobre aquilo que você está oferecendo. Você começa a entrar num círculo muito mais abundante, em que você atrai clientes que pagam valores mais elevados, que estão dispostos a realmente aprender e a implementar aquilo que você está orientando. Com isso, o resultado do seu trabalho aparece muito mais, você fica satisfeito, o cliente fica satisfeito e essa roda da abundância gira com muito mais velocidade. Não entre na armadilha de cobrar barato, porque quem cobra barato geralmente está compensando por uma explicação fraca. E se você quer aprender com mais detalhes como fazer toda essa estruturação do teu negócio, tem um outro vídeo que eu gravei explicando os 4 pilares para você estruturar uma consultoria de sucesso. Assiste ele e vai complementar bem tudo isso que você viu aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.